Vamos inclinar nossa fronte e invocar a força do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo na nossa vida. Ó Espírito Santo de Deus, nós te invocamos agora para que tu tomes posse do nosso coração, da nossa vida, da nossa alma, do nosso ser, para que tu estejas morando dentro de nós, como foi a tua promessa. Ó Espírito de sabedoria, de luz, de paz, de prosperidade, Espírito de ensinamento, de entendimento, nós pedimos a tua presença para que nós possamos vencer todos os problemas que se adiantarem diante de nós. Nós te agradecemos, ó Espírito Santo de Deus, pela tua força, pelo milagre da vida. Te agradecemos, ó Espírito Santo de Deus, pela luz, porque está escrito na Escritura Sagrada que tu és lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós te pedimos, ilumina todos os nossos atos, todas as nossas ações. Ilumina, Senhor, todas as nossas atitudes, para que as atitudes sejam de verdadeiros vencedores em Cristo Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Digamos todos, Senhor Jesus, nós declaramos, estamos reunidos agora aqui no teu nome. E tu disseste que quando 2 ou mais pessoas se reúnem no teu nome, tu estarás com elas. Vem cumprir a tua promessa, Senhor Jesus. Nós te pedimos. Sintamos a presença agora do Senhor Jesus aqui, ao lado de cada um de nós, dentro de cada um de nós. Sintamos a presença de Jesus, que vem em nosso socorro, que vem em nosso auxílio, que vem para nos dar forças para a luta no dia de hoje. Digam todos comigo, Senhor Jesus, nós te damos graças pela tua presença em nossa vida. A Sagrada Escritura traz no Antigo Testamento episódios históricos que a gente tem de analisar, que a gente tem de viver, que a gente tem de vivenciar, para servir de exemplo para o nosso trabalho, para a nossa vida. E eu trouxe aqui hoje um episódio histórico que é muito significativo e ele nos ensina como nós podemos viver a nossa vida de hoje diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das circunstâncias adversas que frequentemente atingem a nossa vida. Por que eu me bato tanto em circunstâncias adversas? Por que eu me bato tanto em circunstâncias contrárias, em dificuldades? Porque na verdade nós passamos por esse mundo protegidos por Deus, dirigidos por Deus, mas com uma intensa carga de obra demoníaca na nossa vida, porque o demônio é nosso inimigo e ele não quer que nós sejamos vitoriosos. Ele não quer que nós tenhamos a vitória. Ele não quer que nós tenhamos o sucesso. Então ele trabalha para nos destruir. É o que diz a Escritura Sagrada. O demônio está aqui para nos roubar, matar e destruir. Roubar aquilo que é nossa, a nossa felicidade, roubar tudo aquilo que a gente tem de bom, matar todas as nossas esperanças, expectativas, todos os nossos sentimentos e destruir a nossa vida. Se nós permitirmos que o demônio assim age, nós vamos ter uma vida difícil. Mas aí que nós temos de entender. O que diz Jesus? Mas eu vim, diz Jesus, para trazer vida e vida em abundância. Vamos ver no episódio de hoje que está no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 14. Samuel foi um grande profeta da nação judaica. Foi quem ungiu o rei Saul e quem ungiu o rei Davi. Então aqui conta a história de Jonatas, que era filho de Saul, o filho mais velho de Saul. E Jonatas reprovava as atitudes de Saul com referência a Davi. Tal era a amizade que Jonatas tinha com Davi, a ponto de os homossexuais
apontarem esta amizade de Jonatas com Davi como um exemplo de homossexualidade. Porque eles diziam que se amavam. Só que, quando a Escritura Sagrada fala de amor e de amar, quando o amor é sexo, ela usa a expressão eros. Eros. Então, quando se falar do amor de Sansão e Dalila, ela usa a expressão eros. Quando se fala do amor de Deus, ela usa a expressão ágape, que é um amor sem sexo. Não podemos conceber que Saul, que Jonatas e Davi tivessem uma ligação homoafetiva quando ambos eram casados, quando ambos tinham família, quando ambos tinham um papel preponderante na sociedade e quando ambos tinham a vida intensa de Deus dentro deles. Aí Jonatas era realmente uma pessoa a quem Saul sempre perseguiu, porque ele não gostava de Davi. E aqui temos um episódio que deve servir de modelo para a nossa vida. Sucedeu que um dia, disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está no outro lado. Porém não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron. E o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. O povo não sabia que Jonatas tinha ido junto com seu escudeiro. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme e de outro outra penha íngreme. Uma chamava-se Bozés e a outra Selé. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Micnás, e a outra ao sul, defronte de Jã. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos filisteus. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Vamos desenhar o quadro. Os filisteus de um lado, com muita força, com muita preponderância, com muito mais homens, com um exército muito maior, e de outro lado Saul apenas com 600 homens, que nem era exército, era povo. E a inferioridade dos judeus era gritante, era grande demais. Mas Jonatas disse, chamou o escudeiro, disse: vamos invadir lá a guarnição dos filisteus? O escudeiro deve ter arregalado os olhos, dizendo assim: puxa, tanta gente lá, só nós dois. E para chegar lá, tinha pedras, tinha desfiladeiros íngremes, tinha problemas para chegar lá. Vocês vejam, quando a gente está enfrentando uma guerra, quando a gente está enfrentando uma luta, quando a gente está enfrentando uma dificuldade, não interessa se na nossa frente tem desfiladeiros íngremes, se na nossa frente tem pedras tremendas para a gente subir, se na nossa frente tem um exército numeroso, porque veja bem, Jonatas chama o seu escudeiro e diz: vamos invadir aquele exército filisteu. Não interessa saber que número que eles têm, não interessa saber o que nós temos de passar para chegar até lá, não interessa saber o que nós vamos ter de vencer para invadir aquele exército. Isso é exemplo para nós. Nós nos prostramos muitas vezes diante de pequenas dificuldades da vida, que é aquilo que se agiganta aos nossos olhos, e o demônio tem essa força, ele faz crescer na nossa frente a dificuldade. E aí a pessoa gosta de dizer a palavra: não consigo, não sou capaz, não tenho força, não vou vencer. A pessoa corre porque o demônio aumenta aquela dificuldade na visão dela, e no crédito dela, na cabeça dela, ela passa a se prostrar sem nem mesmo tentar. Jonatas chama o escudeiro e diz: vamos invadir o exército adversário. Só nós dois? Só nós dois. Por quê? Porque para Deus, quando Ele está na nossa vida, para Ele o poder é dele, não é o poder meu. Se eu estou com 1, ou com 2, ou com 3, ou com 10, ou com um exército, não interessa, porque a minha força não vem de mim, a minha força não é minha, assim que nós temos de pensar. Quando a gente entrega a vida a Jesus, lembra que nós lemos aqui, que nós temos de viver
por intermédio dele. Por intermédio dele. Quando nós entregamos a vida para ele, não interessa o número de gente que está contra nós, não interessa os desfiladeiros que nós temos que passar, não interessa as dificuldades que vão surgir à nossa frente, porque o poder não é nosso, o poder é de Jesus que está ao nosso lado. Vejam bem, as dificuldades na frente e o número de pessoas. E Jonatas disse assim: não haverá nenhum impedimento para o Senhor se nos livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a disposição será a minha. Então o escudeiro, quando viu aquela fé, o escudeiro, quando viu aquela disposição, disse: ó, faz tudo de acordo com o teu coração, e eis-me aqui do teu lado, porque dele é. Gente, nós na nossa vida temos ocasiões em que a gente tem de se unir, em que a gente tem de viver junto com as pessoas, e que a gente tem de colocar o nosso ombro para as pessoas terem um pouco de paz, para as pessoas se fortalecerem. Exemplo disso é o nosso portal. 27 mil acessos no mês de fevereiro, vamos para mais de 35 nesse mês agora de março. A nossa rádio, telefones atrás de telefones, gente desesperada, gente completamente sem força, gente completamente sem vigor, buscando o que? Força, buscando vigor, buscando coragem. E a gente tem de ter, a qualquer hora do dia e da noite, a palavra de fé, a palavra de confiança, a palavra de apoio, a palavra de amizade, de amor, para que essas pessoas consigam vencer a vida. Esse é o nosso papel. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu estarei do lado daqueles que me procurarem. Eu estarei do lado daqueles, é assim que nós temos de pensar. Haja o que houver, custe o que custar, eu estarei do lado dos mais fracos, daqueles que precisam de mim. Aí continua. Jonatas disse: eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Então Jonas disse: olha, eu não vou entrar de assorrelpa, eu vou me dar a conhecer, eu vou dizer quem sou eu para aqueles homens. Se eles nos disserem assim, olha, Jonas pediu um sinal a Deus, disse assim: se eles lá nos disserem, parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos até eles. Porém, se eles disserem, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou em nossas mãos. Isto nos servirá de sinal. Olha o que Jonas disse: nós vamos dizer quem nós somos. Se eles disserem, espere aí que eu vou até aí, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas se eles disserem, subir até nós, é o sinal que Deus está nos dando, porque Deus está entregando esses homens nas nossas mãos. Então esse foi o sinal que Jonatas pediu a Deus. Se eles nos chamarem, sobe até nós vamos subir, porque Deus está entregando esses homens nas nossas mãos. Então muitas vezes Deus quer que a gente enfrente o problema, que a gente vá em frente ao problema e suba, custe o que custar, até o problema, até onde estão os nossos adversários, até onde estão os nossos inimigos, para nós enfrentarmos. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos e que se tinham escondido. Então os filisteus ainda fizeram acusação. Quer dizer que vocês saíram dos buracos, que vocês estavam escondidos? Quer dizer que vocês estão botando a cara de fora? Né? E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro: subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Subi a nós, e nós vamos te dar uma lição. Olha só, além de fazer gozação, além de tripudiar, além de apresentar gozação em cima deles, né, ainda diz: vem até nós que nós vamos lhe dar uma lição. Era o sinal que Jonatas precisava. Jonatas disse ao escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou em nossas mãos. Gente, olha a fé de uma pessoa que tem de subir desfiladeiro, que tem de subir pedreira, que tem de enfrentar dificuldades, que vai enfrentar um exército tremendo, mas o sinal que ele pediu a Deus, Deus deu. Eu vou enfrentar, vamos lá, porque eles não vão dar lição para nós não, nós é que vamos vencê-los nas nossas mãos. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás deles. Então o Jonas subiu de gatinha. Veja que situação
Tem vezes que a gente perde até a pose. Tem vezes que a gente até a pose da gente vai para a rua. Tem vezes que a gente não tem mais nem pose, né? E o Jonatas subiu de gatinha, porque não tinha outro jeito de subir até lá. E quando Jonatas subiu, que Jonatas apareceu diante dos filisteus, eles caíam por terra. Sem que Jonatas fizesse nada. Aí Jonatas saía da frente, o escudeiro vinha e matava o que estava caído. Era o outro, era o outro, era o outro, era o outro, era o outro. Quando deu mais ou menos 20 que tinham morrido dessa maneira, os demais filisteus se apavoraram e começaram a se matar entre si. Pegavam a espada e um matava o outro, sem que os hebreus tivessem qualquer participação. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca de meia eira de terra. Quer dizer, um tantinho que eles andaram, já mataram 20. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Quando a gente está na fé, coisas miraculosas acontecem. Coisas que a gente não pode explicar. Coisas que a gente não entende. Aliás, é preciso que se diga aqui agora, a palavra de Deus e o Evangelho de Deus, antes de ser entendido, ele tem de ser crido. Tem gente que não, eu quero entender primeiro, para depois eu crer. Pois é, não vai entender e não vai crer. Então a gente aceita a palavra de Deus como verdadeira. E depois Deus vai nos dar a iluminação, o Espírito Santo vai nos dar a iluminação para que a gente entenda. Tem coisas que acontecem na nossa vida que nós não entendemos, que nós não compreendemos, que nós não atinamos com aquilo. E o Evangelho é uma delas. Antes de entender, antes de querer ser o sabichão, antes de querer propor que o Evangelho é 2 mais 2, 4, é matemático, antes de nós termos essa ideia, nós temos de crer nele incondicionalmente, porque a palavra de Deus, quem disse foi Deus, e ele não erra, ele não mente, ele não engana. Então, gente, é importante isto, preste bem atenção, antes de nós entendermos a palavra de Deus, antes de nós queremos entender as coisas que acontecem na palavra de Deus, vamos primeiro crer. Por isso é que, por exemplo, na igreja do apóstolo Valdomiro Santiago, existem curas que nós não conseguimos entender. Existem curas que fogem ao nosso raciocínio, que fogem a toda a lei humana. Por quê? Porque quem vai lá não vai entender. Como é que eu vou ser curado? De que jeito? Qual é o remédio que ele vai me dar? Que injeção que ele vai me aplicar? A pessoa vai lá sem entender. E não é para entender, não é para crer primeiro. É para crer primeiro. Aí Deus age. Primeiro é crer incondicionalmente na palavra de Deus. E depois Deus age. Por isso que muita gente não recebe a bênção. Porque quer entender. Porque quer saber como é que é isso. Como é que se funciona isso aí? Não, crê primeiro. Deus falou, está falado. Eu aceito e acabou-se. Aí, então, olharam as sentinelas de Saul, em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá, outros para lá. Então disse Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Aí contaram, e eis que só Jonatas e o seu escudeiro não estavam ali. Saul disse a Aías: traze aqui a arca. Depois ele desistiu da arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Quer dizer, Saul, que era o rei, que era o chefe do exército, ele só aparece na hora que os filisteus estavam todos se matando, que os filisteus estavam todos derrotados. Aí então ele aparece, né? E aí a derrota dos filisteus é total. O que nós temos de tirar de exemplo aqui nesse fato histórico que a Bíblia nos registra? E ela não registra nada à toa. Às vezes ela registra até o pecado, para mostrar que nós não devemos agir daquela maneira. Aqui ela nos mostra como é a fé daqueles que querem crer, que não precisa entender primeiro. Se Jonatas fosse discutir com o escudeiro dele:
Vamos entender, vamos fazer uma estratégia aqui. Vamos ver como é que nós vamos, claro que nós vamos. Vamos ver de que jeito nós vamos fazer. Vamos ver quando se tiver lá 1000 pessoas, como é que nós vamos fazer. Não, se eles disserem, sobe até aqui, nós vamos subir, porque Deus entregou ele na nossa mão. Então, o que nós temos de fazer na nossa vida é entregar a nossa vida a Deus. E quando a gente entrega a nossa vida a Deus, que Ele diz que por intermédio de Jesus nós vamos viver, nós temos de crer nisso, embora não entendamos. A gente prega essa palavra, a pessoa diz, mas Jesus vai assinar o cheque no meu lugar? Vai aparecer o dinheiro na minha conta? Jesus vai botar um dinheiro na minha conta? Gente, não procura entender nada. Não procura entender como é que Deus vai agir. Não procure entender nada como Deus vai agir. Os problemas que estão na nossa vida, não vamos equacionar, vamos entregar para Jesus do jeito que ele está. E não tirar mais da mão dele. E não tirar mais da mão dele, joga na mão dele, deixa que ele se vire. Esta é a expressão que nós temos de usar. Cada um de nós temos problemas tremendos na nossa vida. Problemas maiores. E os problemas não aparecem mais na nossa vida, porque nós temos um grave erro que se chama a conformação. Nós, os brasileiros, fomos ensinados a sermos conformes. Seja o que Deus quiser, esta é a vontade de Deus. Eu vi ontem no enterro as pessoas dizendo assim, vai com Deus, chorando. É óbvio que a pessoa conversa com o morto. Não sei como é que pode isso. Vai com Deus. A vontade de Deus foi essa. Deus te tirou do nosso meio. Deus não tirou ninguém do nosso meio, não, gente. Deus não tirou ninguém do nosso meio, não. Não é Deus que tira ninguém desse meio. Nós é que vivemos uma vida errada, uma vida sem buscar a libertação. Sem buscar a libertação dos males que nos afligem. Porque nós nos conformamos. E aí uma pessoa diz assim, mas nós estamos conformados. Parte tranquilo, porque nós estamos conformados. Gente, a conformação é do diabo. A conformação é do cão, é do demônio, é de Satanás. Nós não podemos viver conformados em nossa vida, porque nós não podemos deixar que o mal viva dentro de nós, que o mal atravesse a nossa frente e nós sejamos derrotados pelo mal. Mas aí, será que é só no Antigo Testamento que nós vamos encontrar essa lição? Não, vamos passar para o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é uma sombra o Velho Testamento, é uma sombra do Novo Testamento. Então vamos ver onde é que está a libertação. Olha aqui, vamos pegar João 8. João, o grande evangelista, aquele que disse que Jesus o amava. João, está escrito aqui no capítulo 8, no versículo 32. Está escrito assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todo mundo está procurando uma verdade. E muita gente procura uma verdade onde não existe. Procura a verdade onde está a mentira, onde está o engano, onde está o engodo. E ele acha que está procurando a verdade. Na bebida, na droga, no pecado, no erro. Muita gente está procurando a verdade ali. E ali não tem verdade, ali só tem engano, engodo, erro. Mas e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, pergunto, quem é a verdade? Quem é a verdade? O que Jesus diz assim? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz eu sou um dos caminhos, eu sou uma das verdades, eu sou uma das vidas. Não, eu sou, diz Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu conhecer a verdade que é Jesus, eu vou ser liberto. Eu vou ser liberto. Liberto do quê? Dos meus vícios, dos meus transtornos, das minhas depressões, dos meus problemas, das minhas dificuldades. Eu vou ser livre. Eu vou ser livre. Olha o que Jesus diz aqui. Se, pois, o Filho, que é Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só há uma forma, só há uma maneira de nós nos libertarmos dos problemas que nós temos à nossa volta e da escravidão que o demônio põe na nossa vida. Preste bem atenção. Cada um de nós temos um pé amarrado no diabo, temos uma mão amarrada no diabo, temos alguma coisa amarrada no diabo, temos algum problema
de dificuldade que a gente não consegue vencer. Por quê? Porque nós não vamos buscar a libertação no Filho. Não vamos buscar a libertação no Filho. Vivemos a nossa vida achando que nós podemos nos libertar do nosso jeito mesmo, da nossa forma mesmo, né? Da nossa maneira mesmo. E quando aqui está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade quem é? É Jesus Cristo. E está escrito assim, se pois o Filho vos libertar, versículo 36, verdadeiramente sereis livres. A única forma de nós vivermos libertos de toda e qualquer dificuldade da nossa vida, de toda e qualquer dificuldade da nossa vida, é a gente conhecer o Filho, conhecer a verdade, que Ele vai nos libertar. E esta é a vida que nós temos de ter. Eu sinto que muita gente não entende isso. Por exemplo, esse moço que morreu lá estava com 72 anos, e teve gente que disse, não, já estava nada, uma banana, para quem diz que com 72 anos tem ido embora, porque então já morri, esqueci de ser enterrado, né? Não, gente, não. A verdade nos liberta e nós temos de viver libertos. E a Bíblia diz, aos 100 anos, nós vamos morrer como jovens. Esta é a vida, sem doença, sem dor, sem enfermidade, sem pobreza, sem miséria, sem luta, sem nada disso. Essa é a nossa vida quando se conhece Jesus e quando se tem a liberdade que Ele nos dá. Amém? Amém. Alguém tem uma observação a fazer? Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos fazer o nosso pedido de hoje, né? Eu quero dizer para vocês o seguinte, a Bíblia diz que Jesus tem muito mais para nos dar do que nós pedimos e até do que nós imaginamos. Ultimamente eu tenho pedido assim, Senhor, o Senhor já sabe muito mais do que eu preciso. O Senhor tem muito mais para me dar do que eu estou pedindo. O Senhor tem muito mais para me dar do que até eu penso, então eu vou deixar o Senhor pensar, né? O Senhor vai pensar por mim, o Senhor vai me dar aquilo que o Senhor... A gente tem que ser inteligente. Se Ele diz que Ele tem muito mais para me dar do que eu peço, para que eu vou pedir então? Né? Por que eu gastar energia? Deixa que Ele me dá. Amém? Nós vamos fazer os nossos pedidos. Eu estou vendo em rosto aqui gente que está escutando e não está acreditando ainda, gente. Gente que está passando assim, como quem diz, isso é conversa mole para boi dormir. Continue na conversa mole para boi dormir para ver se a tua vida vai melhorar. Amém, gente? Vamos fazer os nossos pedidos então. Digam todos comigo, Senhor Jesus, nós concordamos com todos os pedidos que foram feitos aqui, se forem para a Tua honra e glória, e se forem para o bem dos que pediram. Nós te agradecemos, Senhor, no Teu santo nome. Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque Teu, Senhor, só Teu é o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Vamos, a Bíblia diz que não falte sobre sua cabeça o óleo da unção, né? É muito importante que a gente se unja, porque a unção faz com que a força da gente se redobre e o demônio olhe e diz, epa, esse está ungido por Deus, esse eu não vou brincar com ele não, né? Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus então?